Bem-vindos, buscadores da verdade, ao Vozes do Deserto. Em um mundo que com frequência nos convida a buscar respostas fáceis, a abraçar o conforto das certezas e a desviar o olhar das sombras, nós nos propomos a um caminho diferente. Aqui, ousamos ir além, a explorar as profundezas da fé e da condição humana, mesmo quando o percurso nos leva a paisagens áridas, a verdades incômodas e a narrativas que desafiam nossa compreensão mais elementar. Se você anseia por uma fé que não teme as sombras, que ousa questionar o que é conveniente e que se aprofunda nas passagens mais brutais e, paradoxalmente, mais reveladoras da Escritura para extrair delas lições eternas e transformadoras, então este é o seu lugar. Considere se inscrever no canal, porque hoje vamos mergulhar em uma das passagens mais sombrias, mais brutais e, sem dúvida, mais impactantes de toda a Bíblia. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode abalar suas certezas mais arraigadas, pode desafiar sua compreensão da justiça divina e da profundidade da maldade humana, mas também pode fortalecer sua percepção sobre a complexidade da história de Deus com a humanidade e a urgência de uma fé vivida com integridade. Nossa história começa com uma jornada, uma viagem que, à primeira vista, parece ser apenas mais um deslocamento comum na vida de um homem, um levita. Este homem, por sua própria vocação, deveria ser um farol de conduta moral, um guardião da lei de Deus e um servidor do Altíssimo. Ele estava viajando com sua concubina e seu servo, partindo de Belém de Judá. O contexto que antecede essa viagem é crucial para entender a complexidade da narrativa. A concubina havia deixado o levita e retornado para a casa de seu pai. Após um período de 4 meses, o levita foi até lá para falar ao seu coração e trazê-la de volta, conforme Juízes 19:3. Essa reconciliação, que deveria ser um momento de renovação, de perdão e de esperança para o casal, é o prelúdio de uma tragédia inimaginável, um abismo de escuridão que se abrirá diante deles. Após 5 dias de hospitalidade na casa do sogro, um período de aparente paz e celebração, eles finalmente iniciam um caminho de volta para a região montanhosa de Efraim, onde o levita morava. A tarde avança, o sol começa a se pôr no horizonte e a necessidade de um abrigo seguro para a noite se torna urgente, uma preocupação comum e vital para qualquer viajante daquela época, onde as estradas eram perigosas e a escuridão trazia consigo ameaças. É nesse ponto que a primeira decisão, aparentemente sensata e baseada em princípios religiosos e culturais, revela-se um presságio de algo muito mais sinistro. Eles chegam perto de Jebus, que é a antiga Jerusalém, uma cidade que naquele tempo ainda não havia sido conquistada pelos israelitas e era habitada por jebuseus, um povo estrangeiro, não pertencente à aliança de Israel com Deus. O servo, com uma visão pragmática e talvez mais realista da segurança, sugere pernoitar ali, pois a noite já caía e a jornada era longa. Mas o levita recusa veementemente, com uma convicção que, ironicamente, selaria seu destino e o de sua concubina. Ele diz, conforme Juízes 19:12, "Não entraremos em cidade de estrangeiros que não são dos filhos de Israel, antes passaremos até Gibeá." A escolha é por uma cidade israelita, Gibeá, que pertencia à tribo de Benjamim. A lógica por trás dessa decisão é clara e, para a mentalidade da época, inquestionável. Ali, em meio ao seu próprio povo, entre aqueles que compartilhavam a mesma fé, as mesmas leis e a mesma herança da aliança com Deus, deveria ser seguro. Ali, a hospitalidade e a lei de Deus deveriam prevalecer, protegendo os viajantes de qualquer mal. A ironia trágica que se desdobrará em horror é que essa busca por segurança dentro dos próprios muros de Israel, entre aqueles que deveriam ser irmãos, se transformaria no palco de uma das maiores atrocidades e traições registradas na Bíblia, um testemunho chocante da degeneração moral de uma nação. Eles continuam a jornada e o sol se põe completamente quando chegam a Gibeia. A cidade, que deveria ser um refúgio, um porto seguro, um exemplo de piedade e acolhimento, parece estranhamente indiferente. Eles se sentam na praça da cidade, um local público onde tradicionalmente os viajantes esperavam ser convidados para as casas dos moradores, um costume sagrado da hospitalidade no Oriente Médio Antigo, valorizado e ordenado pela lei mosaica.
Mas para a surpresa e o choque do leitor e para a angústia crescente dos viajantes, ninguém os convida. A cidade israelita, que deveria ser um farol de acolhimento e compaixão, demonstra uma frieza, uma apatia e uma falta de compaixão perturbadoras, um sinal claro de que algo estava profundamente errado em seu tecido social e espiritual. É então que um homem idoso, também da região montanhosa de Efraim, mas que morava em Gibeia, os vê. Ele, movido por um resquício de decência e pela tradição da hospitalidade, os convida para sua casa, oferecendo abrigo e alimento, um raro lampejo de humanidade em meio à indiferença geral. Juízes 19, 20 e 21 narra com detalhes a cena. E disse-lhes o ancião: haja paz contigo, tudo quanto te faltar fique ao meu cargo, tão somente não pernoites na praça. Assim os levou à sua casa e deu pasto aos jumentos, e lavaram seus pés, e comeram e beberam. Há uma falsa sensação de alívio, um breve e enganoso momento de segurança restaurada. Os portões são fechados, a comida é preparada, os pés são lavados e por um instante a normalidade e a esperança parecem ter retornado. O perigo da estrada foi evitado e a noite promete descanso, mas essa paz é apenas a calmaria antes da tempestade. Mas então a noite cai, e com ela o pior do ser humano emerge de uma forma brutal, inescrupulosa e inesquecível, revelando a verdadeira face daquela cidade. Antes que pudessem se deitar e encontrar o merecido repouso, homens da cidade, descritos em Juízes 19, 22 como homens de Belial, uma expressão hebraica que significa homens sem valor, perversos, filhos da iniquidade ou aqueles que não têm jugo, cercam a casa. Eles batem a porta violentamente, com uma fúria descontrolada e uma intenção maligna, gritando e exigindo que o levita seja entregue a eles para satisfazer seus desejos sexuais e violentos. A exigência é clara, explícita e aterrorizante. Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. A palavra conheçamos aqui, no contexto bíblico, é um eufemismo para ter relações sexuais, e a intenção é claramente uma agressão homossexual em grupo, um ato de dominação, degradação e violência extrema, reminiscentes dos eventos de Sodoma, em Gênesis 19. O texto bíblico não suaviza a barbárie, não a envolve em metáforas que a tornem mais palatável, não romantiza a situação, não protege o leitor da crueza da depravação humana que pode surgir mesmo em meio ao povo que se diz de Deus, entre aqueles que deveriam conhecer e praticar a justiça e o amor. O anfitrião, o homem idoso, tenta intervir, desesperadamente, oferecendo sua própria filha virgem e a concubina do levita em seu lugar, numa tentativa desesperada de proteger seu hóspede e a si mesmo, um reflexo da distorção moral e da desvalorização da mulher que permeava a sociedade da época, mesmo entre os que tentavam agir corretamente. Essa oferta, por si só, já é um grito silencioso da perversão dos valores. O que acontece a seguir é uma das decisões mais difíceis de aceitar em toda a Escritura, um ato que choca e nos leva ao fundo do poço da depravação humana, revelando a covardia e o egoísmo em sua forma mais abjeta. Para salvar a própria vida, para se proteger da violência iminente e da humilhação que ele, como homem, temia, o levita, o homem que deveria ser um guardião da lei e da moral, o homem que havia ido buscar sua concubina para a reconciliação e que tinha a responsabilidade de protegê-la, entrega-a. Juízes 19, 25 descreve o ato com uma frieza que gela a alma e nos deixa sem ar. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então o homem pegou na sua concubina e lhe atirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E ao subir da alva, a deixaram. Ela é jogada para fora, entregue à multidão enfurecida e perversa, como um objeto, um sacrifício para apaziguar a fúria dos agressores. A Bíblia, em sua concisão brutal, não descreve os detalhes gráficos da violência, e talvez isso seja uma misericórdia para o leitor, poupando-nos de uma descrição que seria insuportável e desnecessária para compreendermos a extensão do horror, mas descreve o suficiente para entendermos a extensão do sofrimento. A violência dura a noite inteira. A concubina é abusada repetidamente, sem descanso, sem esperança, sem socorro, até o amanhecer, até
que seu corpo não pudesse mais suportar. Quando a manhã chega, a cena é desoladora, um quadro de desespero, morte e abandono. Ela está caída à porta da casa, sem forças, sem socorro, sem justiça, um corpo inerte no limiar entre a falsa segurança e a brutalidade da rua. Juízes 19, 26, 27 relata com uma frieza quase documental. E pela manhã, ao romper do dia, veio a mulher e caiu à porta da casa do homem onde estava seu senhor, e ali ficou até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, abriu as portas da casa e saiu a seguir o seu caminho. E eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. O levita acorda, abre a porta e olha para o corpo no chão. E o que ele diz? Não há lamento, não há choro, não há oração, não há um grito de dor ou de revolta, não há um gesto de perdão ou de compaixão, apenas uma frase fria, desumana, que ecoa a indiferença da cidade e a sua própria covardia, revelando a total desumanização da vítima. Levanta-te e vamo-nos. Ao perceber que ela não responde, que ela está morta, ele a coloca sobre o jumento e segue seu caminho, como se estivesse carregando um fardo inanimado, um objeto danificado, não uma vida que ele mesmo entregou à morte. O silêncio de Deus, que muitos esperariam que fosse quebrado por um juízo imediato em face de tal atrocidade, agora ecoa no silêncio do homem, na sua chocante falta de compaixão, de humanidade e de qualquer resquício de decência. Aqui, diante de tal horror e da aparente ausência de intervenção divina, uma pergunta inevitável e angustiante surge na mente de todo leitor: onde estava Deus? Essa é a pergunta que faz este capítulo ser tão sombrio, tão perturbador e tão difícil de conciliar com a imagem de um Deus justo, onipotente e amoroso. Porque Deus não interrompe a história, ele não desce fogo do céu como fez em Sodoma e Gomorra, cidades que também foram palco de exigências sexuais violentas e perversas, conforme Gênesis 19, e que foram destruídas por sua iniquidade. Ele não envia um profeta para denunciar a iniquidade naquele momento exato, para impedir o crime ou para consolar a vítima. Ele permite que o horror seja registrado, que a depravação humana seja exposta em sua forma mais crua e chocante, sem censura, sem suavização. E isso nos incomoda profundamente, nos desafia em nossa compreensão da soberania divina, da justiça de Deus e da forma como ele interage com o mal no mundo. Mas talvez, e essa é a revelação mais profunda, mais dolorosa e mais essencial, que esse seja exatamente o ponto. O que quase ninguém percebe é que Juízes 19 não foi escrito para justificar nada, nem para glorificar a violência, nem para nos dar uma visão passiva ou indiferente de Deus. Ele foi escrito para expor. Expor até onde o ser humano é capaz de chegar quando Deus é removido do centro da vida, quando a sua lei é ignorada, quando cada um faz o que bem entende, sem lei, sem moral, sem temor. Essa frase: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, é repetidamente afirmada no livro de Juízes, por exemplo, em Juízes 17:6 e Juízes 21:25, e serve como um refrão sombrio que contextualiza toda a barbárie, explicando a anarquia moral e espiritual que assolava a nação. Ele foi escrito para expor o colapso moral de um povo que ainda carregava o nome de Deus, que havia recebido a lei no Sinai, que havia sido libertado do Egito por milagres poderosos, que tinha uma aliança com o Criador, mas que já não vivia sob sua autoridade, sob seus mandamentos de amor ao próximo, de justiça, de santidade e de proteção aos vulneráveis. A Bíblia não está dizendo: veja o que Deus fez, ou veja o que Deus permitiu sem propósito. Ela está dizendo: veja o que o homem fez quando Deus foi ignorado, quando a aliança foi quebrada, quando a luz da verdade foi obscurecida pela escuridão do coração humano, quando a ausência de um rei justo e a falta de temor a Deus levaram à anarquia moral e à barbárie. O silêncio divino aqui não é aprovação. É uma acusação silenciosa, um testemunho eloquente da profundidade da queda, um espelho que reflete a feiura da humanidade sem Deus, um alerta severo sobre as consequências da apostasia e da indiferença.
Um antigo comentário judaico com uma sabedoria milenar e uma sensibilidade profunda diz algo profundamente perturbador sobre este capítulo. Este capítulo não foi escrito para ser lido em voz alta, mas para ser sentido no coração. E talvez seja por isso que ele quase nunca aparece em sermões, que é evitado em estudos bíblicos, que é relegado às margens da discussão teológica, considerado por muitos como um texto proibido ou incômodo demais. Porque ele desmonta a ilusão de que a religiosidade, a mera pertença a um povo ou a uma fé, a observância de rituais externos ou a pronúncia de palavras sagradas impede a barbárie. Não impede. A história de Gibeá, uma cidade israelita, uma cidade que deveria ser um exemplo de piedade, de justiça e de obediência à lei, nos mostra que a proximidade geográfica ou nominal com Deus não garante a santidade, a justiça ou a compaixão. A religião sem um coração transformado, sem uma fé viva e atuante, é vazia, perigosa e pode se tornar um disfarce para a mais profunda depravação. Somente o temor verdadeiro a Deus, um temor que se manifesta em amor genuíno ao próximo, em justiça ativa, em compaixão pelos vulneráveis e em obediência sincera aos seus mandamentos, impede a degeneração moral e social. Provérbios 9:10 nos lembra: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Sem esse temor, a sabedoria se corrompe, a prudência se transforma em egoísmo e a sociedade desmorona. Esse capítulo não fala apenas sobre Israel antigo, sobre uma época distante e uma cultura diferente. Ele transcende o tempo e o espaço, falando sobre qualquer sociedade que normaliza o mal, que fecha os olhos para a injustiça, que prioriza o próprio conforto e a própria segurança em detrimento da dignidade alheia. Ele fala sobre qualquer fé que se torna um discurso vazio, uma casca sem conteúdo, onde rituais e tradições substituem a verdadeira transformação do coração e a prática da justiça e da misericórdia. Ele fala sobre qualquer pessoa que escolhe o conforto em vez da coragem, a autopreservação em detrimento da defesa do vulnerável, a indiferença em vez da intervenção, a omissão em vez da ação. A mulher sem nome, brutalizada, abusada e descartada, representa todos os que foram silenciados, os oprimidos, as vítimas da indiferença e da crueldade em todas as épocas e em todas as culturas. O levita representa líderes, religiosos ou não, que falam de Deus, que carregam um título sagrado, que deveriam ser exemplos de moralidade, mas que agem por autopreservação, por covardia, por egoísmo, traindo a confiança e a responsabilidade que lhes foram dadas e falhando em seu dever mais básico de proteger os fracos. E a cidade de Gibeá representa uma comunidade inteira que perdeu completamente a noção do sagrado, da dignidade humana, da responsabilidade coletiva, da lei de Deus e do amor ao próximo, tornando-se um antro de perversidade. E o mais assustador, o que nos faz tremer e refletir profundamente sobre nossa própria condição e a de nossa sociedade, é que tudo isso aconteceu dentro do povo de Deus, entre aqueles que deveriam ser a luz para as nações, o sal da terra, o exemplo de uma vida justa e piedosa, um testemunho da bondade divina. Talvez o capítulo mais sombrio da Bíblia não seja o mais violento em sua descrição explícita, mas o mais honesto em sua exposição da natureza humana caída e da falha de um povo em viver de acordo com sua vocação e sua aliança com Deus. Ele não nos oferece consolo imediato, não nos dá respostas fáceis ou soluções prontas para nossos dilemas. Ele nos obriga a encarar o espelho, a confrontar a capacidade para o mal que reside em cada um de nós e em nossas comunidades, a questionar a profundidade da nossa própria fé e compromisso, a examinar as rachaduras em nosso próprio tecido moral e espiritual. Porque a pergunta final não é como isso pôde acontecer naquela época, em um Israel tão distante e diferente de nós. Essa é uma forma de nos distanciarmos da verdade. A pergunta real, a que nos assombra, nos desafia e nos convoca à ação e à introspecção, é o que acontece quando Deus se cala,
Ou, mais precisamente, quando nós somos os que paramos de ouvir sua voz, quando ignoramos seus princípios, quando silenciamos nossa consciência, quando priorizamos nosso próprio conforto e conveniência e permitimos que a escuridão tome conta de nossos corações e de nossas sociedades. Você acredita de verdade que este capítulo está na Bíblia por acaso? Que ele é apenas uma história antiga, sem relevância para hoje? Um mero registro histórico sem peso espiritual? Se essa história te desconfortou, se ela te provocou, se ela te fez sentir algo profundo, uma pontada de inquietação ou de reconhecimento, é porque ela precisava ser ouvida, sentida, compreendida em sua profundidade e em sua aplicação atemporal. Comente aqui o que você sentiu ao conhecer ou revisitar este capítulo. Quais reflexões ele despertou em você? Quais verdades incômodas ele trouxe à tona? Chame alguém para assistir este vídeo para que confronte essa verdade incômoda e poderosa e para que juntos possamos buscar uma fé mais autêntica e corajosa. E se você decidiu ficar até o fim, se teve a coragem de mergulhar nessa escuridão para buscar a luz da compreensão e da verdade, então talvez esteja pronto para ouvir outras histórias que muitos preferem ignorar, mas que são essenciais para uma fé autêntica, resiliente e verdadeiramente transformadora. Inscreva-se no canal Vozes do Deserto, mas só se tiver coragem de continuar escutando as verdades que a fé muitas vezes tenta esconder e de permitir que elas transformem sua maneira de ver o mundo, a si mesmo e a Deus.